Boa noite. Então, vamos lá. Estávamos falando da questão do Ministério Público, do Poder Judiciário, da questão da quarentena, e é isso que nós acabamos vendo. E vamos, então, começar a ver os artigos da Constituição que falam do ingresso na carreira. Então, vamos para a Constituição Federal. E vamos observar o artigo 93. Vamos observar o artigo 93 da Constituição Federal. 93. Lei complementar do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então, primeira coisa, o ingresso na carreira é por concurso de provas e títulos. Concurso de provas e título. Além das provas, valem os títulos para ganhar uma condição melhor, ou até para poder passar na frente dos demais. Esse concurso inteiro é supervisionado, né? Então tem a participação da OAB. Em compensação, quando o juiz deixa a magistratura, e faz jus a receber sua inscrição na OAB. Então, quando o juiz sai da magistratura, ele ganha inscrição na OAB. Ele não precisa fazer exame da OAB, até porque ele já fez o concurso para a magistratura. E ela, como tem a participação da OAB, assim, o Ministério Público é igual. Eles, quando saem, deixam a carreira, eles podem advogar, porque eles recebem a inscrição na OAB. Essa é a participação, então, da OAB, e é o que eles recebem quando deixam os cargos, e podem advogar. Depois, inciso 2, promoção de entrância para entrância alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Então, aqui a promoção de entrância para entrância. Aqui você observa nitidamente que está falando do juiz estadual, porque o federal tem entrância única, certo? O federal tem entrância única. Uma promoção é por merecimento e a outra por antiguidade. Merecimento, sempre, são reformadas, cursos feitos pelo magistrado, tudo isso vai no merecimento. Então, quanto menos sentença ele tem reformada, melhor é a atuação dele. Quanto mais cursos ele faz, porque, na verdade, você não estuda durante os 5 anos de faculdade, para quem não estuda. Muitos estudam. Para quem não estuda durante os 5 anos de faculdade. Quando você sai da faculdade, o que você faz é estudar, não tem outro jeito. Aí você estuda. A mesma coisa o juiz. Eu não posso parar no tempo.
eu tenho sempre que buscar me atualizar. Então, eles fazem cursos e, com isso, ganham as promoções por merecimento também. Atendidas as seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz, que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. O juiz irá ser promovido, mas não acha que é viável para ele. Por que não é viável? Porque ele já fez a casa dele ali, porque ele tem filhos na escola, e ele acha que essa promoção para ele não vai ser boa. Então, ele pode recusar a promoção. Porém, se na lista de merecimento por 3 vezes consecutivas e 5 alternadas. É obrigado a promoção. Vida de juiz estadual é fácil? Nossa, é uma maravilha. Quando ele chegou onde ele queria. Enquanto ele vem percorrendo as instâncias, não é fácil, porque eles vão mudando de lugar em lugar e são obrigados, não pode morar em qualquer lugar, precisam morar com uma certa decência, às vezes não tem condição de levar a família, ou então tem que levar a família inteira, os filhos estudam, realmente é uma vida complexa por um tempo. A hora que ele se estabiliza num lugar, para ele é maravilhoso. Quando ele chega na entrância final, ele é feliz. Não tem nem do que reclamar. Depois, B, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Então, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. Então, por merecimento, o juiz precisa estar, pelo menos, por 2 anos na entrância. Ele ganha para ir. Boa noite. O que posso fazer por você? Nada. Não, e foi ótimo você falar, porque eu não toquei nesse assunto. Não é, porque ela perguntou o que ela podia fazer por mim. E eu falei que ela não podia fazer nada. E aí eu derrubei o celular. Ela ouviu a Siri, né? E achou que ela podia fazer alguma coisa por mim. Então é o seguinte, se eventualmente tiver, ele é candidato à magistratura. O curso de pós não vai diminuir os 3 anos. Não é diminuir, ele vai integrar os 3 anos. Esses 3 anos, então, o juiz precisa de atividade jurídica por 3 anos. Estas computadas após a conclusão do curso. O que ele fez antes não adianta, é depois. Aí entram para isso, pós-graduação, entra para contar como prazo, entra exercício de atividade em juizado, também conta,
Tudo isso vai contar ou advogar. Quando foi criada, quando a Constituição colocou esses 3 anos, o que se imaginou? E qual é o problema que muita gente reclama? Muitas vezes, o indivíduo faz a faculdade de Direito, cola grau, aí ele acaba de colar grau, ele passa na magistratura. Ainda que ele estude muito, o que ele sabe é teoria. Às vezes, do patamar que ele veio, ele nunca viu as pessoas terem problema. Como ele não advogou, ele também não conhece. Eu me lembro uma vez que eu vi uma juíza do trabalho e o cliente estava atrasado. E estava no tempo de greve, estava tendo greve, tinha um monte de problema em Guarulhos. E aí ela olhou e falou, não, vamos esperar um pouquinho, porque afinal de contas, realmente está difícil de passar por aqui. Aí eu olhei para a cara dela e falei, meu, essa juíza é uma santa, porque era trabalhista. Ela virou e fez assim, sabe, doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu já fui advogada, então eu sei o quanto é difícil. Sinceramente, para ser juiz, seria importante que a pessoa conhecesse o outro lado, porque ele conhecendo o outro lado, ele tem uma visão. Para ser delegado, seria importante que a pessoa conhecesse o outro lado, porque aí tem outra visão. Então, na verdade, para ser delegado, seria importante que ele tivesse trabalhado na segurança pública, que ele tivesse trabalhado em delegacia, porque é outro nível, é outra coisa, não dá para dizer que não. Então, quando veio isso, a ideia foi, bom, colocaram isso na Constituição, o indivíduo trabalha por 3 anos como advogado e depois ele pode, eventualmente, fazer concurso para a magistratura. Só que aí nós caímos num problema. Nós temos os integrantes do Poder Judiciário, os integrantes da Segurança Pública, então, policial civil, policial militar, pessoal que trabalha no fórum, toda essa gente não ia poder fazer concurso para juiz, exceto se deixasse o cargo. Só que deixar o cargo, é fácil você falar que largue o cargo. É fácil você falar que largue o cargo quando não tem família para sustentar. Quando tem família para sustentar, não tem como largar. Eu mesma, quando prestei a OAB, eu era escrevente no fórum. E o que aconteceu? Por 2 anos, eu continuei no fórum. Só depois é que eu fui advogar, porque eu não podia abrir mão do salário. Mas aí eu comecei com as aulas, comecei já quando eu me formei. Mas aí eu já tinha 2 anos na atividade docente e acabei, então, largando, e aí sim eu fui advogar. Por quê? Porque eu não podia advogar, porque eu trabalhava no fórum. Na verdade, você não pode nem advogar. Mas eu tinha feito o exame. O dia que me deu na veneta, saí e fui buscar minha carteira. Fui na OAB para fazer o processo para buscar minha carteira. E aqui era isso que ia acontecer. Essas pessoas não iam poder. Só que agora, quem está no judiciário, quem está na segurança pública, é atividade jurídica. Então, eu preciso ter 3 anos de atividades jurídicas que são contadas após a conclusão do curso. E pós-graduação ajuda a integrar esta atividade. Mas aí tem a carga horária certa. Não é qualquer pós. São pós que sejam, primeiro, regulamentadas. Então, não é qualquer canto que você pode fazer. Mas, se for regulamentada, ajuda neste aspecto. Depois, nós temos também a questão voltando aqui, vimos, então, o que eles falam sobre a promoção. Depois, aferição do merecimento conforme o desempenho, a linha C, do 93, inciso 2. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, veja, aqui leva em conta a produtividade e presteza no exercício da jurisdição. Vocês bem sabem que, por exemplo, às vezes o juiz fala assim,
manifeste-se em 5 dias, sob pena de preclusão, ou emende a inicial em 15 dias, sob pena de extinção. E você tem que cumprir os 5, você tem que cumprir os 15. O Código Civil também dá, e o penal também, mas dá para o juiz um prazo para ele poder cumprir. Nem sempre ele cumpre nesse prazo, e com ele não acontece nada. Só que os juízes que cumprem os prazos, que têm presteza, que são diligentes, eles entram no merecimento. Aí eles vão entrar no merecimento, porque eles têm tudo isso. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Então, na apuração por antiguidade, na antiguidade tem que ser promovido o juiz mais antigo. Então, funciona assim, de 2 em 2 anos, eu tenho uma promoção por antiguidade, a outra por merecimento. Nessa de antiguidade, só se o tribunal por 2/3 recusar o mais antigo, senão o mais antigo tem que ser promovido. A ideia é promover. E não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho e decisão. A Constituição aqui falou, bom, deixa eu emendar, senão eu já sei o que ele vai fazer. Acontece o seguinte, muitas vezes o juiz ele tem uma série de processos. Eles levavam um processo para casa, eles ficam com um processo na mesa dele, passa o prazo e eles não atuam, antes do CNJ. Então não tinha alguém em cima. E aí o que acontecia? Eles não cumpriam os prazos, isso era fato. E aí fala que não vai participar do merecimento se ele retém autos além do prazo. Como a Constituição fala isso, qual seria a ideia do juiz? Opa, vou pegar o que eu tenho e vou mandar de volta para o cartório. Ele é obrigado a mandar com despacho. Para poder... Então, hoje, dificilmente os juízes retêm autos. Então, hoje, os juízes não retêm autos além do prazo. Hoje, eles não retêm autos além do prazo. É muito difícil. 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurado na última ou única entrância. Então, se até aqui você ainda não tinha acreditado em mim, agora você já viu. Onde é que eu apuro? Vai ser apurado na última instância estadual e apurado na única entrância juiz federal. Então, na última, juiz estadual. Na única, juiz federal. É assim que chega no tribunal. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento. Super relativo. Ela pode levar meses e ela pode levar anos. É bem relativo. Vai depender de uma série de fatores e depender, inclusive, da vara. Certo? Depende de uma série de fatores, inclusive da vara. Não dá para te dizer, leva X tempo. Pode realmente demorar. Eu mesma tenho casos que a outra parte fica recorrendo, não se conforma, vai, agrava, e aí a coisa demora. Então, nesse aspecto, é bem difícil. É bem isso. É bem isso. E, por exemplo, esse ano que passou,
nós tivemos muito tempo que nada foi feito, porque pararam pela pandemia. E agora, eu espero que eles não parem novamente, porque não tem necessidade, porque eles estão trabalhando em casa, a maioria. Então, muitos estão trabalhando em casa, as audiências são todas virtuais. Hoje mesmo eu estava elencando as audiências na agenda, eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu, eles pararam um tempão para agora desembocar tudo quanto é audiência. Vira um verdadeiro caos. Você não faz mais nada, é tudo audiência online. É claro, porque não pode. Para dizer a verdade, na época de pandemia, uma vez só eu fui numa audiência trabalhista. Foi bom, porque eu vi como está estruturado, bem estruturado. Com acrílico sobre a mesa, então você não fica de frente para outra parte, porque tem um acrílico, a mesa afastada, o juiz com acrílico na mesa dele, tudo bem limpo quando você está entrando para ver que está limpando. Isso não dá para reclamar, realmente está feito. Mas um outro juiz, e esse fez uma primeira audiência online, tentou a segunda física. Se as partes não falarem não, ele, então, puxa para essa audiência. Mas isso é a coisa mais comum. Até que agora, parece que as coisas estão andando um pouco mais. Andava bem menos. Agora até que está dando uma andadinha. Mas por quê? Porque o CNJ está em cima. Mas leva anos mesmo. Dependendo da situação, vai enrolando e vai ficando. Depois, a próxima situação. 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial reconhecido por Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrado. Então, principalmente naquele período de 2 anos, é o período que eles mais têm que fazer cursos, que são cursos de aperfeiçoamento. Então, nesses 2 anos é onde mais eles precisam fazer curso. 5. O subsídio dos ministros do Tribunal Superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo. Então, os tribunais superiores pode chegar a 95% dos ministros do Supremo. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder os 95%. Então, aí vai ser dosado por lei estadual e por lei federal. Do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso, disposto nos artigos 37 e 39 da Constituição. 4. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Então, toda essa parte, artigo 37, artigo 39, artigo 40, são todas do direito administrativo. Mas vamos só dar uma olhada no 40 e observar o seguinte. Então, vamos no 40 e vamos observar que o artigo 40 realmente me fala sobre o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, aqui são as regras, nesse artigo 40, você vai buscar as regras para a aposentadoria dos magistrados, aposentadoria e pensão de magistrados. 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca,
salvo autorização do tribunal, que foi o que nós vimos. 8, o ato de remoção, já falamos também. 8A, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber o disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2. Então, justamente para ele poder trocar, pode ser feita a permuta, veja que aqui é permuta ou pedido. Então, ele pede para ser transferido para outra comarca. Ou ele vai permutar com alguém. Ele vai para a comarca do outro e o outro vem para cá. Isso vai depender de todas aquelas promoções. Precisa ver se não tem ninguém para ir para esse lugar, se não está já na lista. Aí pode ser feito esse pedido. Aqui é para a mesma entrância, não para entrância diferente. Ele não está sendo promovido, ele está trocando de lugar. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Este artigo 93, inciso 9, o artigo 93, inciso 9 da CF é chamado de princípio da motivação. Por quê? Porque as decisões devem ser motivadas, fundamentadas. Por isso que o juiz fundamenta a decisão. Na verdade, quando eu tenho uma sentença, a sentença só é válida se tiver relatório, fundamentação e conclusão. Isso é o que precisa para uma sentença. Ela só é válida se tiver relatório, fundamentação e conclusão. A fundamentação está aí no princípio da motivação. Além disso, todos os atos do judiciário são públicos, exceto os que têm segredo de justiça. Por exemplo, família, que aí realmente as pessoas não podem entrar e assistir. Nos outros, as pessoas, inclusive que não tem nada a ver, estágio, as pessoas sentam e assistem às audiências. Normalmente, família já não, só com autorização do juiz e das partes. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com no mínimo de 11 e o máximo de 25 membros. Então, os órgãos que têm mais de 25 julgadores, eu posso ter um órgão especial para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se a metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Então, eu posso ter um órgão especial para facilitar tanto situações administrativas como jurisdicionais, mas mais de caráter interno do tribunal. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Primeiro, eles não têm férias coletivas. Eles realmente entram em recesso. E nesse recesso, existem aqueles que estão de plantão. O próprio Poder Judiciário sempre tem plantão. Então, mesmo de final de semana, eu tenho plantão.
É só ver o fórum que tem o plantão e o plantão atende para situações de emergência. Não tem que esperar segunda-feira. Então, ela será ininterrupta, o inciso 12, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Então, os tribunais, eles são compostos por juízes ou por desembargadores, conforme a população. Por exemplo, Guarulhos, você tem várias varas cíveis, você tem várias varas da família, e já tem aprovação para mais varas. Por que não tem? Agora é a questão da instalação do prédio. Então, é de acordo com a população, vai aumentando o número de juízes conforme aumenta a população. 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Então, eles recebem delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Então, muitas coisas que são feitas não dependem do juiz, são despachos de mero expediente. Esses despachos de mero expediente são feitos pelos próprios serventuários, pelos próprios escreventes do Poder Judiciário, não necessariamente o juiz. Então, o escrevente não pode, por exemplo, sentenciar. Se você quiser que eu minta para você, eu vou dizer que não. Mas ele pode, tá? E aí o juiz assina. Hoje, ele entrega o cartão para assinatura digital. Tem um controle, tem uma fiscalização? Lógico que tem. Por isso, às vezes, fica uma situação estranha. Tem juízes, quando você vai falar com ele, ele quer morrer. Se ele pudesse, ele morria ali. Você chega para ele e fala, excelência, mas olha, aqui o senhor disse isso, aqui o senhor disse aquilo. E ele olha com aquela cara, porque você tem os dois processos diferentes. E a desgraça é a diferença de número, que geralmente as varas distribuem por número. E aí, claro que um foi ele e o outro não. E aí as ideias não combinam. Às vezes você lê uma decisão e vê escrito de uma forma. Hoje mesmo, eu estava lendo uma decisão, ele escreveu sob o clivo. Aí eu olhei e falei, tá na cara que não foi ele, né? Porque pelo menos o juiz ia saber que era clivo. Jamais ele ia escrever clivo. Era crivo. E aí estava clivo. Provavelmente quem fez, escreveu clivo. Não viu, passa e é o nome do juiz que vai. Mas eles ainda podem fazer despachos, atos de mero expediente. 15. A distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Então, essas são as situações que nós vimos dentro do Poder Judiciário. Então, essas são as situações que nós vimos dentro do Poder Judiciário. E aí nós vamos para o nosso maior tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, STF. E aí nós vamos para o Supremo Tribunal Federal, STF. Primeira coisa, o Supremo tem competência, como eu pus aí para vocês, originária e derivada. Competência originária, a ação tem início, tramita e termina no STF. Competência originária. Então, a ação tem início, eu não vou começar aqui embaixo, vou começar direto lá. Ela tramita e termina no STF. Nesse caso, nós dizemos que esta ordinária
originária é única. O processo não passa pelas instâncias. Ele começa direto no Supremo. Então, ele não passa pelas instâncias inferiores, começa direto no Supremo. Esta é a condição do Supremo da competência originária. Então, começa, tramita e termina no Supremo. Nunca passou por nenhuma outra. E a competência pode ser derivada. Neste caso, competência recursal. Competência derivada, competência recursal. Quando ela é originária, nós dizemos que o STF é única instância para julgar. Quando é derivada, o STF é última instância para julgar. Então, competência originária, competência recursal. O STF, ele tem uma composição de 11 ministros, só. Não há previsão na Constituição para aumentar esses ministros. Ué, mas por que tinha que ter previsão? Por exemplo, depois nós vamos ver, o STJ fala que são, no mínimo, 33 ministros. Mas eu posso ter 35, eu posso ter 37, eu posso ter 39, eu posso ter 41. Lembrando sempre que nos tribunais o número é sempre ímpar. Então, se tiver 25, se tiver, como tem o STJ, 33, 123, sempre número ímpar. Mas o STF fala em 11 ministros. Depois, e a composição, então, ainda, e aí eu pus para vocês, número de integrantes, 11. Mas a composição no STF são cidadãos de conduta ilibada, notável saber jurídico. E tem o cargo de ministros. Então, são cidadãos. Então, quem está no STF, posso ter juiz? Posso ter juiz. Mas boa parte é advogado. Posso ter bacharel em direito? Claro que posso. Se a pessoa tiver notável saber jurídico, ela pode ser ministro do STF. Logo, o STF é composto por juízes de carreira. O que é juízes de carreira? Que fizeram carreira não fizeram carreira no judiciário, começando como juiz, passando para o tribunal. Então, na verdade, o STF não é composto por juízes de carreira. Eles não fizeram carreira no judiciário. E o que é juiz de carreira? Juiz de carreira é aquele que começa como juiz, vai passando pelo tribunal e vai galgando promoção até chegar lá em cima. E isso não aconteceu. Significa dizer que muitos dos que entram, na verdade a maioria, que entra no STF, nunca julgou um processo. Não faz muito tempo se questionou que um dos ministros tentou passar na magistratura e não conseguiu. Mas não tem problema. Ele é ministro do STF, mas não conseguiu entrar na magistratura, porque não passou no concurso.
mas é ministro do STF. Por quê? Porque eu tenho integrantes cidadãos. Esta é a questão, certo? Então, esta é a história, esta é a questão. Depois, exigência para ingressar no STF, para compor o STF, eu tenho algumas exigências. Natureza administrativa. O que é natureza administrativa? É a indicação do presidente da República, e sabatina pelo Senado Federal. Quem indica é o presidente da República. Isso é natureza jurídica. O presidente da República indica e a sabatina é pelo Senado Federal. E aí o Senado, então, vai sabatinar o integrante, o ministro que galga o Supremo. Natureza civil. Natureza civil, aí já é a questão da idade. Ele tem que ser maior de 35 anos e menor de 65 anos. Por quê? Uma posse, ele tem vitalidade. Então, isso ficou. Mas, na verdade, ficou por quê? Porque ele entrava com 65, aí 5 anos ele chegava nos 70, era compulsória, e ele saía depois de 5 anos. Então, para que ele não entrasse e ficasse só 5 anos, porque não há interesse de eu ter alta rotatividade. Mas não tem interesse por quê? Porque quanto mais eu tiver rotatividade, pior fica. Né? Uma coisa que a doutora Sana fala muito é sobre o corpo docente da instituição, que não são professores que acabaram de entrar e hoje está aqui, amanhã ele vai embora, porque ele não tem comprometimento, ele não tem compromisso. Né? Os que vão e voltam, eles não têm comprometimento, como muitas instituições fazem. E essa não, essa busca preservar o corpo docente para não ter problema. Agora, no Supremo, se eu não tiver essa preservação de um corpo de julgadores já alinhados, afinados, eu vou tendo decisões muito diferentes. Então, não posso ter isso num órgão que representa a cúpula do Poder Judiciário. Por isso, ele ficava no mínimo 5 anos, 35 a 65. Hoje, ele acaba ficando 10, porque são 75 anos. Então, se ele entrar com 65, ele acaba ficando 10. Mas, como tudo no país, eu arrumo de um lado e não mexo do outro. E aí ficou 35 a 65. Melhor, ele fica 10. Melhor ainda, então. Aí a natureza política. Natureza política. O que é natureza política? O integrante do Supremo tem que ter o exercício dos direitos políticos. Então, por exemplo, uma pessoa, um presidente que sofre impeachment, não pode ser ministro do Supremo. Desde que ele tenha conhecimento jurídico, lógico. Um governador que sofre impeachment não pode ser integrante do Supremo. Alguém que não vote em 3 eleições seguidas, sequenciais, não justifique, não pague a multa, não pode ser integrante do Supremo, porque ele perde o exercício dos direitos políticos. Então, natureza política. Natureza jurídica. Para ser integrante do Supremo, tem que ser brasileiro nato. Nato, porque representa a cúpula do Supremo. Perdão, a cúpula do Judiciário. Então, por isso, brasileiro nato. Eu não vou entregar minha justiça brasileira, a cúpula, na mão de qualquer pessoa. Então, por isso, brasileiro nato. Depois, natureza cultural.
natureza cultural. Aqui não tem nome para mim. Ao lado da bolinha que tem o número de integrantes na sala, parece que tem uma mão erguida. Se tiver alguém com a mão erguida, pode abrir o microfone e falar. Ou alguém bateu na mão sem querer. Então, a natureza cultural. Essa natureza cultural é justamente que o integrante deve ter saber jurídico. Notável saber jurídico. Até a Constituição Federal de 1934 era apenas notável saber. Então, até a Constituição de 34, não precisava ser notável saber jurídico. Era apenas notável saber. Em 34 é que passou a ter notável saber jurídico. Mas isso realmente faz uma enorme diferença. Nós tivemos antes de 34 um ministro que se chamava Barata Ribeiro, que ficou pouco tempo no STF. E, no entanto, ele era médico. Mas ele tinha uma natureza cultural, só que não jurídica. Natureza cultural que não era jurídica, não resolvia. Então, precisa, pelo menos, ter notável saber jurídico. Na verdade, no mínimo, bacharel em direito. É isso que precisa. No mínimo, tem que ser bacharel em direito. Caso contrário, não é possível. E aí faltou a última coisa, natureza moral. Ele precisa, então, ter conduta moral, que é o que nós chamamos de moral ilibada. Isso ele precisa também para ser juiz, isso ele precisa para ser membro do Ministério Público, isso ele precisa para tudo. Comprovar uma conduta ilibada. Depois que ele entrar, a história é outra, mas até entrar, a conduta é ilibada. Então, precisa de conduta ilibada. Vamos dar uma olhada no artigo 101 da Constituição. Sim, aí já está dentro. Aí já não faz nada mais, faz diferença. Aí pronto. Exatamente, vale tudo. E vai tudo pelo ralo. Mas até entrar, eu preciso de tudo isso. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, após a indicação pelo presidente, o candidato à vaga no STF passa pela sabatina. E o Senado aprova. Então, o Senado aprova, como está aqui, por maioria absoluta. O Senado vai aprovar por maioria absoluta. É exatamente isso que acontece. Ele responde às questões que são formuladas. O Senado aprova. Quem escolhe é o presidente da República. Quem faz as questões são os senadores. Mas, às vezes, as perguntas que são feitas são perguntas assim que não dá para dosar se o indivíduo tem condição de estar no Supremo ou não. Mas, aí é aprovado por maioria absoluta. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal
principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, 102, competência do Supremo. Principalmente a guarda da Constituição. Por isso que depende do que o Supremo faz, você ouve dizer assim, realmente cabe a ele mesmo a guarda da Constituição. Ele guardou a Constituição. Está pior que o contrato de gaveta. Por que contrato de gaveta? O sujeito faz o contrato, abre a primeira gaveta e mete dentro. Não liga para nada nele. Aqui está igual. O Supremo guarda a Constituição. Então, cabe a ele. E aí vocês viram quando foi... E nunca mais olha. Vocês viram quando viram as ações de inconstitucionalidade, principalmente vendo o controle da constitucionalidade, é que nós vemos que o STF, principalmente quando decide interpretar ou decide pela interpretação conforme a Constituição Federal, ele fala que é assim que tem que ser e acabou. Nós temos um caso aqui na Constituição, e isso foi a Rosa Weber que fez, que é o artigo 25, acho, parágrafo 2º. O artigo 25, parágrafo 2º, e essa é a guarda da Constituição. Na verdade, guarda é interpretar a Constituição Federal. E nesse artigo dizia, eu vou ler para vocês para não falar alguma coisa trocada, 25, parágrafo 2º. Lá está escrito em cima, dos Estados Federados. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, é isso que ele me fala aqui, que cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. E aí, a Constituição Federal me fala no artigo 62 que a medida provisória é elaborada pelo presidente da República. Se ela pretendesse que fosse pelo chefe do Executivo, ela teria falado. Aí seria presidente, governador e prefeito. Mas ela não falou nada, ela só me falou isso. Presidente da República. No artigo 25, e aí foi uma interpretação para Rosa Weber, que entendeu nitidamente assim. E aqui falava, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Como aqui está falando dos Estados Federados, ela tirou a feliz ideia de que não podia ter medida provisória estadual para tratar sobre gás canalizado. Mas já que eu pus que não pode para gás canalizado, o restante podia. Esta foi a ideia do STF ao interpretar o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, esta foi a ideia. Porque é verdade. Se está escrito isso, realmente é a impressão que está passando. Eu não posso ter para gás canalizado, para o resto eu posso. Porque se eu não pudesse ter para nada, eu não precisava dizer que não podia ter para gás canalizado. É porque pode, então.
Por exemplo, se é proibido fumar dentro de um espaço fechado, eu não preciso dizer, ó, aqui você não pode fumar cigarro. Porque eu já sei que é proibido fumar. Mas se eu falei, aqui você não pode fumar cigarro, o sujeito vai sair fumando o resto. Porque cigarro ele entendeu que não pode. E foi esta a interpretação que ela deu. Não sei quando vocês viram, mas eu, quando dou medida provisória, eu trago para os alunos as medidas provisórias, inclusive de outros estados. Porque nós temos estados com medida provisória. E eu também dou no curso da UAB, quando mostro para eles. E ali, você fica chocado de ver. Não tem princípio, não respeita nada. Por quê? Porque não cabia. E ainda ela falou, bom, se a Constituição Estadual permitir, o Estado pode. E o município também. O que está escrito aqui? Aqui está escrito assim, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão. Cabe aos estados explorar diretamente. Se for diretamente, é por lei estadual. Mediante concessão. Você me concede? Se alguém para me conceder tem que estar acima para conceder para mim. Quem concede é o governo federal. Então, o governo federal também pode conceder, ou direto por ele, aí é lei estadual, ou o governo federal com lei federal. Serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Olha, presidente, nem se atreva a editar medida provisória para regulamentar. É isso que está escrito aqui. Ler, ainda não li. Mas é bem complicado. Isso é o que está falando aqui. Ela veio, interpretou e falou, não, realmente o Estado pode, desde que tenha na Constituição Estadual. E eu tenho estados que têm medida provisória. Certo? Eu tenho estados que têm medida provisória. Esta é a questão que nós vemos no dia a dia. Então, isso realmente é complicado. Né? Isso é complicado. Depois, artigo 102, como nós estávamos lá vendo quando fomos no 25. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. Competência originária. A. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de lei ou ato normativo federal. Cabe ao Supremo, originariamente, começa e termina no Supremo, a DIN e a DECOM. B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, não, medida provisória pode. O que eu tenho é algumas situações que eu não posso ter medida provisória. Então, algumas situações eu não posso ter, mas eu posso ter medida provisória no sistema tributário, no direito tributário, e definitivamente eu tenho. Né? Isso a gente vê lá no primeiro ano, quando vê medida provisória, e depois, quando o professor em tributário está falando sobre medida provisória, ou quais as matérias, também é colocado quando eu posso ter. Tá? Se você quiser depois, me manda no particular, que eu te mando alguma coisa nesse sentido. E aí, então, a questão das infrações penais comuns. O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Todos esses são julgados originariamente no Supremo. Presidente e vice
membros do Congresso, ministros e Procurador-Geral da República. Começa e termina lá. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, o do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Neste caso aqui, crime de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, cabe ao Supremo infração penal comum e crime de responsabilidade. Nós já vimos também que, se for crime conexo com o presidente, esta competência vai para o Senado Federal. Então, se tiver conexão com o presidente, o crime de responsabilidade, vai para o Senado. Se não, é competência originária do Supremo. E é isso que nós observamos aqui. D. Oi. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data, contra os atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Aqui, então, é a questão do habeas corpus, quando for paciente essas pessoas. E o mandado de segurança e o habeas data. E litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. F. As causas dos conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades de administração indireta. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Compete ao Supremo também a extradição. J. Habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Não, ali é I, J, revisão criminal e ação rescisória de seus julgados. L, reclamação para preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. Então, neste caso aqui, o STF vai julgar reclamação para preservação da competência dele, quando o tribunal estiver julgando matéria de competência originária. Então, neste caso, quem está sendo prejudicado vai direto no Supremo e reclama. Reclamação é um instituto também que nós costumamos ver dentro do Poder Judiciário. E vemos que essa reclamação é usada para isso, para quando é usurpada a competência. Então, se foi usurpada competência do STF, utiliza-se a reclamação. Então, utiliza-se a reclamação. Também uso da reclamação para a garantia e autoridade das decisões do STF. Então, às vezes, alguém não está cumprindo a decisão do STF. Se não está cumprindo,
tenho a reclamação no Supremo, é ele que julga. Não está aqui no 102, mas está lá no 103. E a última reclamação que eu tenho é para utilizar a súmula vinculante onde for cabível, ou não utilizar se não houver cabimento. Antes que alguém diga que eu pareço a Dilma, essa reclamação é o seguinte: súmula vinculante é para ser utilizada quando for cabível. Então, a autoridade administrativa e judiciária são obrigadas a usar a súmula vinculante. Então, essas decisões, elas têm que ter a súmula vinculante. Agora, onde não for cabível, eu não posso pôr a súmula vinculante. Nesse caso, se uma decisão ou uma autoridade administrativa usar a súmula e não for cabível, eu reclamo no Supremo. Se ele não usa a súmula e é cabível, eu reclamo no Supremo. Aí é que eu tenho o Instituto da Reclamação. M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária. Como é originária, não sai de lá. Então, eu tenho toda a tramitação e a execução de sentença é feita no Supremo também. Como assim execução da sentença? Por exemplo, quando você tem um processo de conhecimento que teve início em primeira instância, foi julgado, houve recurso e julgado o recurso, ninguém mais recorre, transita em julgado. O tribunal de segunda instância devolve o processo para a vara de origem. Então, ele devolve o processo para a vara de origem. E nesta vara de origem, eu tenho o cumprimento da sentença, que hoje é chamado, não mais, eu tenho o cumprimento da sentença, que é chamado aqui de execução de sentença. Antes, chamava da sentença, para poder obrigar. Hoje é cumprimento de sentença. Então, se o tribunal julgou, ele devolve para a vara de origem, e é na vara de origem que eu vou ter o cumprimento de sentença, que era a execução da sentença. E aqui ele me diz a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Então, neste caso, o próprio cumprimento de sentença vai se dar no Supremo. Então, o próprio cumprimento de sentença vai se dar no Supremo. Até aqui, alguma coisa que vocês queiram questionar? Porque aí na aula que vem nós vamos falar dos recursos, ordinário e extraordinário, aí vamos falar do STJ, mas desta matéria de hoje, alguma coisa que vocês queiram perguntar, questionar? Então, hoje nós ficamos por aqui. Um bom resto de semana para vocês.